É minha sexta tentativa gravando esse vídeo. Eu só queria falar uma coisa que eu pensei depois de ter ido no Museu das Favelas ontem, ter visto uma palestra muito incrível. Eu nem sabia que ia ter a palestra, eu fui só pra ver a exposição mesmo. Mas aí tava tendo e eu assisti. E aí uma pesquisadora do museu, não lembro o nome dela infelizmente, que eu cheguei bem no meio, uma pesquisadora lá do museu e outra pesquisadora que foi convidada pra ir lá, que é uma socióloga, eu acho, cientista social. Elas estavam falando sobre, na hora que eu cheguei, né, basicamente sobre ocupar espaços, e elas são de universidades públicas, enfim, como eu falei, são pesquisadoras. E aí elas chegaram num assunto muito importante, porque, assim, tem muito conteúdo pela internet, assim, agora pelo menos, falando sobre como entrar em universidade pública, mostrando mais essa possibilidade para pessoas que antes não tinham, não acreditavam que podiam. Mas pouco se fala sobre como é depois que você entra, sendo de um lugar de periferia, sendo uma mulher, sendo uma pessoa preta, enfim. Pouco se fala sobre como se manter lá dentro. E aí eu resolvi falar sobre como é difícil se manter lá dentro. Elas tocaram nesse assunto, falaram como constantemente você tá sendo lembrado que aquele espaço não é seu, que você não deveria estar ali, e que meio que a sua voz não faz diferença. Porque por mais que hoje tenha políticas assim que estimulem as pessoas de periferia, pobres, a entrarem em universidades, especialmente universidades públicas, né? Porque normalmente as pessoas pensam, pelo menos assim, quando eu fazia ensino fundamental em escola estadual normal, as pessoas pensavam que, se eu for sair pra ir pra faculdade, eu vou pagar a faculdade. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou fazer faculdade, é isso. Eu vou trabalhar pra pagar o curso, se não der pra pagar, não farei. A possibilidade de uma universidade pública não existia na nossa cabeça. Talvez não exista ainda pra muitas pessoas, é difícil disso chegar, porque não querem que chegue. Não querem que chegue. E nesses espaços, né, de periferia, enfim, simplesmente não querem a gente lá. Então, é difícil pra entrar, é difícil de você saber que tem a possibilidade de entrar. Mas depois que você entra, você é lembrado todos os dias que... Querido, você não faz diferença aqui, entendeu? Fora que outras questões como acessibilidade, transporte público, distância da universidade, que é uma coisa que eu vivo, eu levo 2 horas pra chegar na USP. Isso em um dia normal, né? Porque a fila do circular, meu Deus do céu. E aí é toda uma outra questão, né? Quem tem carro vai mais facilmente, quem mora perto nem se fala. Se você mora longe, já... Se você pegar o horário de pico, se você mora longe, já é um empecilho a mais. Mas isso é depois que entra, né? Enfim, é só mais uma dificuldade. Fora que, em relação ao conteúdo, a matéria, a disciplinas, não necessariamente o que você vai estudar lá tem a ver com a sua realidade. Não necessariamente você vai ter tido um contato antes com aquilo. Por exemplo, a gente estuda muito em história, historiadores franceses. Às vezes tem muito texto em inglês também. Os professores hoje, eu reconheço que eles estão nessa tentativa de ser mais inclusivos e entender que alguns alunos não tiveram aula de inglês, não estudaram, não fizeram cursinho, não tiveram em escola particular, vieram de escola pública, que o ensino é defasado. Então eles estão tentando, né, mas ainda tem uns que são meio resistentes a isso, passam os textos em inglês, se você sabe ler bem, se você não sabe, problema seu. Espanhol também, só que espanhol é um pouco mais próximo, né, um pouco mais fácil. Mas tem os professores que não levam isso em consideração. Então isso já é mais uma barreira, né? A questão é a necessidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. A gente já tem muito isso em várias regiões do Brasil, né? Pessoas que não têm dinheiro, estão no ensino médio, às vezes já tem que estudar e trabalhar. Esse não foi meu caso, porque eu não precisei estudar no ensino médio, eu fazia ensino integral. E não era necessário, mas agora que eu tô na faculdade eu também trabalho. E eu ainda tenho a sorte de não ter que trabalhar 8 horas por dia. Mas isso já é um outro empecilho, porque assim, a universidade oferece, pública, né, a USP, né, oferece bolsas, auxílio pra quem precisa e tal, só que eles acham que estão dando esmola, né, eles acham que nossa, isso aqui é mais do que suficiente, R$700, vive a sua vida aí. Pessoas que vêm de outros estados que os pais não podem bancar,
o que tem a ver. Esse dinheiro é mais que suficiente. Isso porque antes era 500, se eu não me engano. E aí foi uma luta do movimento estudantil para aumentar essa bolsa. Então a questão financeira já é outra. Poucas pessoas conseguem, especialmente no meu, tô falando com base no meu curso, né, do que eu vivencio, do que eu observo. Poucas pessoas conseguem só estudar, se dedicar só a isso. E aí, o que acontece? Para você progredir na carreira, para você ter um tempo de dedicação, fica mais complicado. Então, quem vai chegar em mestrado, quem vai chegar em doutorado, quem vai chegar em livre docência para depois voltar para aquela universidade dar aula, dificilmente são as pessoas que precisam fazer, já na graduação, essa dupla jornada de estudar, trabalhar, morar longe, enfim, muitas também longe da família, então a questão emocional também afeta. Então, gente, não é difícil só entrar, é muito difícil se manter e ter força para chegar até o final, conseguir se formar, fazer um concurso público e devolver para a sociedade o que você quer devolver. Muitas pessoas querem devolver dando aulas, né, em escolas públicas, em escolas da prefeitura, mas aí tem toda uma questão de concurso também. E aí, às vezes, o caminho é ir para uma escola particular, que muitas vezes não é o que a pessoa desejaria. Acho que nisso tudo também envolve uma questão de autoestima, né? Autoestima mesmo. De autoestima intelectual, no caso, e de acreditar que você merece tal coisa. Muitas vezes eu já pensei, eu não mereço estar aqui, eu não deveria ter passado porque eu não tô fazendo o suficiente. Porque esse é o sentimento de nada que eu faça é o suficiente, porque a gente tem que fazer 2, 3, 4 vezes mais do que pessoas que tiveram mais acesso, do que pessoas que passar na USP para elas foi só mais uma etapa passar em uma universidade pública em geral, foi só mais uma etapa da vida, porque os pais fizeram faculdade, os avós fizeram faculdade, podem não ser ricos, podem não ser milionários, mas a história da família é de pessoas que já tiveram acesso, então aquilo é o óbvio, sabe? Tipo, é claro que eu vou pra faculdade. E é claro que vai ser uma boa faculdade. E pra pessoas que vêm de outros lugares, não. Não é assim. É tipo um grande acontecimento. É o acontecimento. E aí, você chega lá e fica... Será que eu mereço estar aqui? Será que eu tô fazendo valer a pena? Porque, pô, é uma oportunidade gigante. É uma chance, assim, de fazer sua vida mudar enorme. E se você sente que não tá aproveitando aquilo da forma como deveria, você começa a se questionar. Eu acho que eu não mereço, na verdade. Eu nem deveria estar aqui. Essa oportunidade deveria ser de outra pessoa. Eu nem tô fazendo jus a tudo isso. Então, envolve essa questão de merecimento também. De estar num lugar que é pra você. De se sentir acolhido num lugar que é pra você. E a própria distância física remete a uma distância, não sei, uma distância nas ideias, assim, sabe? Se tá tão longe de mim, fisicamente, talvez em outros aspectos também esteja. E realmente tá longe, distante em vários aspectos. Você entra lá, não tanto no meu prédio, no meu curso, que é meio desvalorizado, assim, né? Ainda mais porque pessoas pobres, periféricas, estão acessando mais curso de história, curso de sociologia, até porque elas querem questionar a sociedade em que elas vivem. Isso é uma outra questão. Ele é bem descuidado, ele não é igual um prédio, sei lá, da Poli, da FEA, que são outros cursos de engenharia, curso de contabilidade, administração, enfim, é bem diferente, parece, mas ainda assim, a realidade dessas pessoas que estão lá é muito diferente. Eu acho que isso mudou drasticamente depois dessa questão das cotas, de mais pessoas terem acesso. Com certeza mudou, mas ainda é bizarro, tanto de gente que, sabe, é uma realidade muito diferente da minha e de muitas pessoas que estão lá. Então, é realmente distante em muitos sentidos mesmo. E aí, você fica assim, será que é pra mim? Então, uma luta diária com a sua mente, de todo dia se lembrar, eu entrei e eu mereço estar aqui. E se eu tô até agora, eu tô no 4º ano, gente, e eu ainda me questiono. Não de largar o curso nem nada do tipo, porque eu amo, né? Eu gosto muito. Tem muitas falhas mesmo. Mas assim, você se questiona eu vou terminar, mas eu continuo, eu faço um mestrado, eu faço um doutorado, será que é pra mim? Será que eu deveria ser pesquisadora? Ou será que eu deveria só, porque não é pouca coisa, terminar a graduação
ir dar aula em uma escola e é isso, não almejar mais coisas, porque até aqui tá ótimo. Aqui eu já cheguei muito longe, tá bom. Ou a gente pode ser ambicioso e tentar outras coisas. O que falta é motivação, sabe? O que falta é... Não motivação, porque motivação é uma coisa individual. O que falta é a sociedade mostrar pra gente que a gente pode. E que também pode ser óbvio pra gente estar lá. Pode ser óbvio pra gente continuar numa carreira acadêmica. Só que é tão longa, sabe? É tão... Sabe, você vai trabalhar e fazer mestrado, você vai trabalhar e fazer doutorado. Essas questões materiais às vezes dificultam. Às vezes todo dia, né? Então por isso que eu falo que é uma luta diária com a nossa mente de tipo, continue aí, continue o que você tá fazendo, você tá no caminho certo. Foi difícil chegar até aí, então só continua, nem pensa muito sobre. E aí, sobre motivação, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas ficam falando na internet sobre motivação, sobre ai, faça isso, ai, faça aquilo. E é muito recortado isso. É muito recortado, porque recortado existe. Acho que vocês entenderam. É pra um nicho muito específico esse tipo de motivação que eles estão falando. Porque na vida real, é muito difícil ter motivação nessas condições materiais. Nessa falta, nessa ausência. Não é uma motivação... Assim, às vezes a gente só tem a força do ódio. Só a força do ódio. E é isso. Você vai pra faculdade assim, ó, sustentado pela força do ódio, porque não tem outra opção. Tem gente que tem outra opção, né? Tipo assim, se motive pra fazer isso. Mas se você não se motivar, seu pai te banca, sua mãe te banca. Sei lá, você não precisa. A gente, às vezes, que vem desses lugares, não é só motivação. É disciplina, né? Disciplina e força do ódio. É isso que mantém a gente, às vezes. Porque, meu Deus... E dá raiva de você ver, às vezes, essas pessoas falando sobre motivação com esse glamour, sabe? Não sei. Pode ser que ajude, mas não é só isso, sabe? E você se sente culpado por não conseguir se motivar a fazer tal coisa, fazer outra coisa. Com aquele amor, com aquela vontade. Porque não vai ter sempre essa vontade. Muitas vezes você só vai ter que fazer. E é isso. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Eu acho que assim como elas estavam falando na palestra das mulheres, tem vídeo no último... Tem vídeo no último vídeo, eu ia falar. Tem imagens no último vlog que eu postei dessa palestra, as mulheres que estavam lá, que eram mulheres do samba, enfim. Elas estavam falando do papel da arte, né? Que é muito importante. E sobre textos que salvaram elas, autoras, mulheres pretas que salvaram elas. E foi muito lindo, na verdade. E eu acho que é isso. Às vezes a gente tem que se agarrar em outras coisas. Às vezes a música que você tá escutando, o artista que você tá escutando pode te inspirar, pode te dar força pra alguma coisa num dia difícil, pode te dar, às vezes, uma força do ódio pra enfrentar o dia a dia, pra pegar um trenzão lotado, toda espremida. Um livro que você lê, um artista que você curte, um filme, coisas assim. Eu acho que a arte realmente salva a gente nesse processo. Não é só buscar intelectuais, assim, uma parte mais teórica na academia, que vão mais pra linha de coisas que você vivencia no seu dia a dia, coisas do gênero. E eu falo isso porque a minha área é história, né? Eu não tenho que necessariamente buscar só historiadoras que falam sobre coisas relacionadas ao que eu conheço, mas eu também posso escutar artistas que falam sobre o que eu conheço. Eu já citei em um texto meu o Djonga, e ele não é autor de nada, de livro nem nada assim, ele é um rapper, né? E fez muito sentido naquele texto, fez muito sentido, inclusive a professora gostou muito. E são essas coisas, sabe, que nutrem a gente, que ajudam a gente a se manter no que a gente tá fazendo. Porque eu acho que sem arte a gente não viveria. Sem arte não teria vontade de viver, não só sobreviver, mas realmente viver. Então livros, filmes, séries, pessoas, artistas, tudo, eu acho que isso pode ajudar muito no caminho. É uma coisa que pra mim me ajuda, porque eu acho que se não fosse isso, eu não sei nem se eu continuaria fazendo o que eu tô fazendo. É isso que eu queria falar, só reclamei. Mas tem um lado bom também, talvez eu faça um vídeo depois falando sobre o lado bom.